Olá, eu sou o Douglas Reis, esse aqui é o canal Todavia, e hoje nós vamos falar sobre o contexto norte-americano no início do século XIX, como movimentos religiosos surgiram e se desenvolveram de forma tão rápida. Vem comigo! Profundas mudanças aconteceram nos Estados Unidos logo no início do século XIX. Nós tivemos um movimento de abolição, ao mesmo tempo uma reforma educacional e também a luta pelos direitos das mulheres. Com todas essas mudanças, obviamente a espiritualidade também foi afetada e agora as pessoas estavam mais abertas a experimentar novos movimentos e ideias religiosas. Desde o século XVI, os puritanos já haviam se empenhado no estudo das profecias de Daniel e Apocalipse, mas foi no século XVIII que esse estudo começou a crescer e ganhar maior interesse. Eventos como o terremoto de Lisboa, ocorrido em 1755, e os acontecimentos relacionados com a Revolução Francesa na década de 1790, além de outros fatores sociais e políticos, acabaram sendo recebidos por muitos como o tempo do fim. O mundo anglo-saxônico, de uma maneira especial, experimentou ainda mudanças mais decisivas que contribuíram para esse aumento de estudo das profecias e também para uma religiosidade mais experimental. A corrida para o oeste começava, o Texas e a Califórnia foram anexados à Confederação Norte-Americana, foi descoberto o ouro, muita gente acabou migrando para aquela região e, claro, isso trouxe um clima de otimismo e progresso. A reforma educacional, encabeçada por Samuel Hall, e também o movimento abolicionista que tinha em William Lord Garrison, um dos seus principais proponentes, foram fatores decisivos para esse clima de mudança. No dizer de dois autores, a primeira metade do século XIX nos Estados Unidos foi um tempo de longa expectativa, entusiasmo desenfreado e fermentação sem descanso. Uma nova nação e um novo mundo nasceram, e, para muitos, qualquer coisa e tudo pareciam possíveis. Foi um período quando a cauda do cometa era citada como tendo varrido a América e todos se tornaram um pouco loucos. O próprio cristianismo estava em franca expansão. De 1800 a 1850, o percentual da população que frequentava algum tipo de igreja passou de 5% para 25%. A velha tradição calvinista agora cedia espaço para uma democracia religiosa, especialmente influenciada pelo segundo grande reavivamento. Com esse contexto hospitaleiro, era possível que novas seitas e novos cultos surgissem no cenário religioso norte-americano. Entre as denominações cristãs beneficiadas por esse crescimento, o metodismo, sem dúvida alguma, recebe um lugar de destaque. Graças às reuniões campais metodistas, a influência do movimento crescia como nunca sobre diversos grupos cristãos norte-americanos. Além do estudo das profecias, o elemento emocional pesava bastante no desenvolvimento de uma nova expressão religiosa própria do norte-americano. Haviam particularmente tendências restauracionistas, que procuravam desenvolver uma espiritualidade nos moldes do Novo Testamento. Tudo que não era claramente bíblico passava a ser questionado e rejeitado pelos restauracionistas. Especialmente o movimento conhecido como Conexão Cristã tinha essa mentalidade restauracionista. O trabalho evangelístico realizado por Dwight Moody junto às classes de operários norte-americanos e posteriormente a pregação de Charles Finney trouxeram um clima de reavivalismo junto ao cenário religioso norte-americano. Isso, claro, somou-se à influência metodista nas reuniões campais, que também contribuía para o reavivalismo. Isso deu espaço para o surgimento de diversos líderes populares, especialmente aqueles que dispunham de periódicos a seu serviço. Era muito comum que um pregador com novas ideias as publicasse em periódicos distribuídos entre o povo. Além disso, as reuniões campais eram palco para diversas manifestações, como palmas, glossolalia, gritos, cânticos emocionais,
apelos ao coração, fomentando um clima que depois vai criar o chamado movimento de santidade, precursor do pentecostalismo. Nesse clima de otimismo, não é de estranhar que muitas pessoas identificassem o período em que estavam vivendo como antecipação do milênio bíblico. Vale lembrar que muitos dos cristãos daquela época eram pós-milenialistas, ou seja, primeiro acreditavam em um milênio de paz, precedendo a volta de Jesus. Como resultado dessas diversas interações religiosas, temos o surgimento de movimentos que perduram até os dias de hoje, como os já citados pentecostais, os mormons, testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia e uma série de outros movimentos. E você já conhecia essa parte da história religiosa dos Estados Unidos? Não esqueça de deixar aqui a sua opinião sobre tudo isso. Curta o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais, assine também para você receber as notificações e até a próxima semana.